Ei, você provavelmente já aprendeu alguma coisa sobre genética na escola, mas você realmente entendeu genética? Fique até o final e entenda mais sobre como a genética funciona na atualidade. Prazer! Eu sou o Dr. Akelos, o primeiro VTuber cientista brasileiro, e hoje vamos explorar a genética e o quão complicada ela realmente é. Fiquem tranquilos, pois eu vou deixar o mais didático possível. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e vamos ao vídeo. Então, é impossível falar de genética sem se referir aos estudos de Mendel. Seus estudos foram tão importantes para um pontapé inicial, e é por isso que ele é chamado de o pai da genética. Seu estudo mais famoso que você com certeza já ouviu falar é o das ervilhas. Mendel estudou a hereditariedade de algumas características em plantas de ervilhas, como sua altura e cor e formato das sementes. A primeira parte de seu estudo focou em obter populações puras. Para isso, ele estabeleceu linhagens das ervilhas com características diferentes. Por exemplo, plantas mais altas com plantas mais altas e plantas mais baixas com plantas mais baixas, até que fossem linhagens puras. Isso é, a próxima geração era sempre idêntica à geração anterior. Essa é uma parte muito importante da qual eu irei dar mais destaque ao longo do vídeo. Após isso, era feito cruzamento entre essas linhagens e observados os resultados. Nesses experimentos, ele pôde concluir que sempre uma característica era dominante em razão de outra recessiva. Exemplo, a altura sempre era da característica mais alta na primeira geração. Na segunda geração, onde ele fertilizou a planta com o pólen da própria planta, a característica recessiva apareceu uma a cada 3 vezes, em que aparecia a característica dominante. A última observação era de que as características eram independentes uma da outra. Então, por exemplo, a altura não influenciava na cor das flores. Com essas observações de Mendel, algumas leis foram formuladas. São elas a lei da segregação dos fatores e a lei da distribuição independente. A lei da segregação partiu do pressuposto de que cada indivíduo teria 2 cópias de um gene com seus respectivos alelos, e durante a reprodução, apenas um deles é herdado de cada pai. Por isso, lei da segregação, pois ocorre a segregação de apenas um dos alelos nos gametas. Isso é muito bem demonstrado quando usamos esse quadro, chamado de quadro de Punnett, que mostra a proporção vista por Mendel. A lei da distribuição independente nos traz que alelos de genes diferentes são sorteados em gametas de formas diferentes. Isto é, um alelo de um gene não necessariamente tem efeito sobre outro alelo de outro gene. Por isso, as características não afetam outras. Por exemplo, a cor das ervilhas não tinha efeito sobre a altura das mesmas. Essa é a genética mais básica possível, e até hoje é um ótimo modelo para explicar muita coisa dentro da genética. Porém, vamos ver agora que a realidade é um pouco mais complicada do que isso. Apresento a vocês o modelo de Waddington. E agora que vocês levaram um baita de susto e não tem ideia do que é essa imagem, fiquem tranquilos. De início eu também me assustei e agora eu consigo explicar como esse modelo funciona a vocês. Antes, precisamos entender que já se sabe e já se tem muitos estudos que mostram genes com heranças não mendelianas. Isto é, não seguem aquelas regras e proporções que foram feitas com base nos estudos do Mendel. Além de que pode existir influências do ambiente que podem influenciar nos genes e no desenvolvimento das características. Mas então, Mendel estava errado? Então, não exatamente. Lembra que Mendel purificou as populações que ele usou? Então, esse é o viés que o Mendel teve em seus experimentos. Embora esse modelo ainda se mantenha de pé e funciona muito bem até os dias de hoje, por exemplo, para explicar doenças monogênicas, ele não é o mais correto quando pensamos que não existe uma linhagem pura no ambiente natural, além de ser bem mais didático e servir para ensinar a base da genética. Ok, mas então voltando para o modelo de Waddington. Aqui, nós temos um sistema em que esses pauzinhos representam os genes, e as cordas que saem deles são as tendências químicas produzidas por esses genes. Já a superfície, ela é composta por tecidas, onde durante o processo de desenvolvimento, desde o embrião até a fase adulta, as características são influenciadas pelos vales e por onde o desenvolvimento, que no caso é essa bolinha, vai passar. Complicado, não é? Até o próprio autor admitiu que era complicado. Mas existe uma forma mais didática de pensar nesse modelo. Se pensarmos no jogo Marble Drop, que é um jogo desse tabuleiro onde se solta uma bolinha para que ela caia em uma das casas lá embaixo. Trazendo isso para a genética, podemos pensar nesses tracinhos, como os genes, as casas embaixo, como as características expressas, e a bolinha caindo com o processo do desenvolvimento, desde o embrião até o adulto. Esse é um bom modelo, pois permite que o ambiente também exerça influência, por exemplo, empurrando a bolinha mais para um lado ou mais para o outro. Assim, cada característica não é determinada por um gene, e sim por um grande arranjo de genes que levam a bolinha mais para um lado ou para o outro, podendo ou não ter a influência do ambiente. Certo, mas como isso funciona na prática? Na prática, temos, por exemplo, essa imagem, como os genes e o ambiente podem influenciar em diferentes sistemas e podem acabar causando doenças cardiovasculares, ou até mesmo, neste caso, com o gene CFTR, que é um gene responsável por uma doença chamada de fibrose cística, a qual sabemos que é monogênica e que possui caráter mendeliano recessivo, ou seja, apenas um gene defeituoso é necessário para essa condição. Porém, com a influência de diferentes genes, que são essas outras siglas, diferentes sintomas podem ou não ser aparentes. E aí, o que acharam? A genética é uma área maravilhosa e muito complexa.
Porém, é justamente essa complexidade que a faz ser fascinante, e nos mostra que temos muito que aprender. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, e despertar outras também. Se você gostou, dê um like, compartilhe e comente, me ajuda muito a continuar com o canal e trazer mais vídeos como esse. Foi um prazer compartilhar este conhecimento com vocês, braço científico do doutor, e até o próximo vídeo.